e usa essa teoria para você trabalhar com os remédios que tem lá, né? Porque o Sim. Ayurveda ele lida até com essa ideia, né? Não faz sentido você mandar trazer um remédio lá da Índia para tratar uma coisa que está acontecendo aqui, né? Ele usou Verdade. simbolicamente isso. Tem uma planta chamada Brahmi, né? O Brahmi é indicado basicamente para distúrbios mentais. Dependendo da dosagem e da sabedoria de quem está fazendo o tratamento, o Brahmi ele vai servir tanto para quem está com ansiedade como para quem está lidando com distúrbios de psicose, né? Vai depender da dosagem que você usa. Só que ele falou, o Brahmi do sul da Índia é diferente do Brahmi do norte da Índia. Ele falou, as duas plantas a gente usa para a mesma coisa, mas são plantas com diferenças. Então ele me encorajou a fazer isso. Eu voltei com a Que sensação de legal. tenho trabalho a fazer, Isso. né? Vai lá para o Brasil, veja o que eles estão usando, porque a partir do momento que você tem a Uhum. base teórica, já não fica aquela coisa assim, ah, esse chazinho é bom para tal coisa. Quando a pessoa diz é bom para tal coisa, eu falo, tá, então provavelmente tem tais e tais substâncias ou tais e tais elementos, e Uhum. então vai servir nessa situação, não vai servir na outra, né? E aí você vai Sim. elaborando a partir disso. É que quando você fala dos. É até interessante, você pega lá, você tem lá a condição, você tem a estrutura do país, você tem ali as plantas, né? Se for dessa condição de as pessoas nasceram, tudo. E aí, isso é importante, que às vezes a pessoa pensa: olha, vou pegar uma planta que tem lá na Índia, para uma pessoa que mora no Nordeste ou no Sul aqui do Brasil, e talvez necessariamente, falar, eu até consigo importar, mas será que vai ter mesmo eficácia? Será que vai ter o mesmo Exato. resultado? É, E aí. pelo que eu entendi, que o Pedro quis falar, o exemplo que ele quis dar é a gente verificar a raiz do problema, de onde surgiu essa raiz, né? Exato. De onde, como que aconteceu, onde foi localizado, Isso. né? E a partir daí a gente verificar qual é o melhor tratamento. No caso, a Ayurveda, ele fala muito do fitoterápicos, é isso? Também tem. A gente tem essa parte, esse estudo, Sim. apesar de ter uma elaboração diferente, né? Eu, Hum, sinceramente, esse termo, fitoterapia, eu voltei da Índia pensando, eu preciso estudar sobre isso. então, Não são coisas que alguém fez a conexão direta, mas está super conectado, né? sim, entendi. E a gente precisa disso, Cleide, porque basicamente, o Ayurveda ele não separa o indivíduo da, da causa, né? Na verdade, Hum, assim, vida e doença não são coisas que estão conectadas. entendi. Essa conexão ela teve que passar por uma provocação, na nossa visão, né? Hum, Então, como que essa provocação vai acontecer? Você tem que ter quatro causas, de acordo com essa teoria, né? E aí eu falo isso não como se fosse a verdade maior sim. do mundo, mas eu vou Uhum, explicar a teoria como ela se apresenta, né? uhum, Então você tem que ter quatro causas, e depois que você tiver quatro causas, você vai ter uhum. 6 níveis de doença ou de desequilíbrio. Então, de acordo com essa teoria, a boa Sim. notícia é que se você tiver três, se você tiver duas, se você Aham, tiver uma, você não fica doente, tá tudo certo. entendi. Mas se tiver as quatro, você ainda tem ali desequilíbrios leves, né? Então, Uhum, por exemplo, a causa principal seria. A gente usa o termo doshas, mas para a gente não ficar usando um termo uhum. que quem não Aham. conhece a Ayurveda não vai conhecer, vamos falar de elementos, né? Sim. Então, a gente tem um equilíbrio de elementos. Uhum. Por que a gente fala dos elementos, né? A gente entende que os elementos são as substâncias básicas do universo que a gente conhece, da realidade Sim. que a gente conhece, né? Uhum. E essas substâncias, elas têm características muito específicas. Então, por exemplo, a Terra é o elemento denso, é o elemento mais pesado, é o elemento da Sim. estabilidade, né? Então, no Uhum. plano físico, a Terra é a força, né? São os músculos, é tudo aquilo Sim. que apresenta resistência. No plano emocional, é o autocontrole emocional, né? Sim. No plano mental, é essa capacidade de traçar estratégia, de Uhum. pensar antes de fazer, né? Sim. Inclusive de memória, porque é a parte que retém, né? Uhum. O elemento água, ele já tem a ver com a fluidez, né? Sim. São os dois elementos pesados, terra e água. Uhum. Então a água sozinha, ela só se move para baixo, então ela é pesada. As moléculas Sim. dela são pesadas, mas já são mais distanciadas e mais leves do que a terra, ao ponto da gente conseguir enxergar através do elemento água, né? Então, Sim. o elemento água ele é muito útil para resfriar, para refrigerar, né? Para contemporizar, né? Para trazer um pouquinho de tranquilidade e limpeza.
E a água, ela tem uma relação muito interessante com o fogo, né? Porque o fogo é o único elemento que você não tem muita negociação com ele, não, É né? verdade. Você não consegue poluir o fogo. O fogo, se ele sobe, a gente tem que sair daqui de dentro, né? Verdade. Então, só que a água, ela traz ela é muito útil para explicar uma coisa. Não existe um elemento puro para a gente. Todo elemento contém os outros 4, né? Sim. A água, especificamente, ela controla o fogo, né? Então, a água, ela dá uma direção para o fogo. De que maneira? Por exemplo, você tem um arroz aqui e uma panela, né? Sim. E você quer comer esse arroz. Se você acender o fogo na panela, você vai queimar o arroz. Se você colocar água, a água conduz o calor do fogo, envolve os grãos de arroz e aí você tem a transformação. Então, aquele fogo que é poderoso demais, que é irritante demais, ele dá uma baixadinha na bola e ele fica uma aguinha quente e útil para a gente, né? Sim. Então, a água tem isso. A água também, por ter esse poder de controlar o fogo, e fogo é energia, a água vai ser utilizada em diversas culturas, em rituais de purificação. É no batismo, né, da Igreja Católica, é no candomblé que a pessoa Verdade. pega lá 3 vezes o copo com... É a benzedeira que fazia tudo isso, né? Verdade. Ah, não, pega aqui, vão te benzer, pega o copo água com sal, joga para trás. Não olha para trás, segue adiante. Isso. Porque a água, a gente chega em casa, toma um banho e, nossa, agora eu relaxei. Você separa a energia da rua da energia que vai para sua casa, né? Então a água é muito importante nesse aspecto da purificação. Tudo em excesso é ruim, né? Sim. Terra em excesso vai gerar depressão. A água em excesso vai deixar as coisas muito letárgicas, vai tirar o poder de transformação que é o poder de vida, né? Então o fogo, ele já é o elemento que a gente